Olá, bom dia a todos. Vamos começar agora uma aula sobre máquina virtual Java. Bom, antes de começar essa aula, eu quero fazer uma homenagem ao nosso querido James Gosling, que é o responsável. James Gosling é o responsável pela criação da linguagem Java. Ele foi responsável pela criação do compilador JavaC, pela primeira máquina virtual, que deu suporte a todo o desenvolvimento da estrutura e conceito da plataforma Java como conhecemos hoje. Não é à toa que James Gosling é conhecido como o pai do Java. Obrigado, James Gosling. Que Deus o dê muita saúde e sucesso no decorrer da sua carreira. Vamos falar agora sobre bytecodes. Tá. Para entrar nesse conceito, precisamos entender o conceito de compilação. Para entender o conceito de compilação, imaginemos o seguinte cenário. De um lado eu tenho uma pessoa falando português. De um outro lado eu tenho uma pessoa que só sabe falar russo. Coloco esses dois caras para conversarem. Ninguém vai entender nada. Precisa do que para que eles se entendam? De um intérprete, alguém que vai interpretar. Ok? Trazendo essa analogia para a nossa realidade, uma linguagem de programação é o que? De um lado eu tenho o ser humano, que criou uma série de regras, uma semântica para programar o seu conceito, para programar um conceito da vida real em uma linguagem que pode ser entendida por outros seres humanos. Ele pode interagir com essa linguagem lógica. Ok? Do outro lado, eu tenho o computador, que só conhece dois símbolos, zeros e uns. Só trabalha com símbolos, zeros e uns, zeros e uns. Porém, ele faz cálculo muito rápido mesmo. O computador é uma máquina que faz cálculos incrivelmente rápidos. Se conseguimos juntar esses dois, conseguimos obter recursos grandiosos. Como é que podemos fazer isso? Precisa ter um compilador, que seria o cara que vai fazer a tradução de um lado para o outro. O compilador, ele vai pegar toda a nossa linguagem estruturada, obedecendo uma série de regras e uma semântica previamente definida, e vai traduzir isso para a linguagem entendida pelo computador, baseada em zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, um zero e assim vai. Então vamos sair disso aqui para chegar nisso aqui. Quem vai fazer isso é o compilador. Ok? Isso acontece literalmente em linguagens como C, que pega a linguagem criada e traduz ela diretamente para a linguagem de máquina. Isso é executado e obtemos o sistema que foi realmente projetado. Na linguagem Java, essa compilação ela ocorre em duas fases. Na primeira fase, o compilador pega o programa previamente criado e traduz ele em bytecodes, certo? Essa primeira tradução é a tradução mais pesada. É feita em momento de desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvedor está lá desenvolvendo e fala, agora vamos compilar. Dá um JavaC. Se o programa for muito grande, ele pode sair, tomar um banho, almoçar, tomar um café, voltar, terminou, beleza. Já está aqui bytecode. Estamos falando para a compilação de grandes sistemas, certo? Ok. Nesse ponto aqui, a parte mais pesada já foi feita. A parte mais pesada da compilação já foi feita. Agora, para passar de bytecodes para 001, não é uma tarefa mais simples.
E como que isso é feito? Isso é feito pelo compilador Just in Time, JIT, que fica dentro da máquina virtual Java. Então, no momento de execução, no momento da execução, o bytecode é interpretado diretamente para zeros e uns, zeros e uns, que é entendido pela máquina, né? Que é passado diretamente para o sistema operacional. O sistema operacional, que tem acesso a todo o hardware, passa para o processador e retorna o recurso que precisamos. Ok? Então, esse é o conceito de compilação em Java. É um conceito feito em duas fases. O que Java tem de diferente de grande parte das linguagens não orientadas a objeto? O compilador JavaC, ele não compila para a máquina. Ele compila para bytecodes, que é entendido pela JVM, pela máquina virtual Java. Certo? A máquina virtual Java, eu tenho uma máquina virtual que é criada para cada sistema operacional. Mas por que você está dizendo isso? Porque uma linguagem como C, o compilador ele precisa compilar a linguagem para um sistema operacional específico. Se foi compilado, se o meu programa foi compilado para o Windows, ele não vai rodar em Unix e não vai rodar em macOS. Se ele foi compilado para rodar em Unix, ele não roda em Windows e não roda em macOS. Certo? Então, o compilador tem que ser projetado para aquele sistema operacional específico. Ponto. Um pouco diferente, o compilador Java, ele compila para máquina virtual. E o que é uma máquina virtual Java? O que seria uma máquina virtual? Uma máquina virtual Java, como o próprio nome diz, é uma máquina, e ela é virtual. Ela controla memória, ela controla pilha, controla uma série de recursos computacionais, de maneira virtual. E ela está acima do sistema operacional. Ela fica entre o código compilado e o sistema operacional. Ela interpreta o bytecode para o sistema operacional. Opa, interessante. Então, se o meu código é compilado para máquina virtual machine, para máquina virtual Java, e essa máquina virtual, eu tenho uma máquina virtual que é feita para Windows, eu tenho uma máquina virtual que foi feita para Linux, eu tenho uma máquina virtual que foi feita para macOS. Basta que o sistema operacional tenha uma máquina virtual instalada para que o meu sistema que foi compilado em Java roda em qualquer um desses sistemas operacionais sem necessidade de modificação. É isso mesmo, não há necessidade de modificação nenhuma. Ele vai rodar em qualquer um desses sistemas operacional, porque quem vai fazer a tradução final é o compilador Just in Time, JIT, da máquina virtual Java, que vai traduzir para o sistema operacional específico. Então, esse aqui é o principal slogan do Java. Escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Então, o mesmo código Java, depois de compilado pelo JavaC, ele pode rodar em um PDA, ele pode rodar em uma TV, ele pode rodar em um game, pode rodar em um PC, pode rodar em um servidor, levado em conta as devidas proporções e capacidades operacionais de cada sistema. Certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o compilador JIT. Aqui eu tenho o meu código Java compilado. Ou melhor, eu tenho o meu código Java criado pelo ser humano, certo? Quando eu salvo esse arquivo em .class. Passei esse arquivo pelo JavaC. Ele vai gerar um arquivo .class. De .java vai para .class. Esse .class tem os meus bytecodes. Se eu tiver subclasses dentro de uma classe, vai gerar subclasses aqui. Um arquivo, dois arquivos e tal. Esses arquivos são criados em momento de desenvolvimento. Eu estou lá desenvolvendo.
Em momento de execução, eles são passados para a máquina virtual Java. E a máquina virtual Java gerencia o tráfego desses arquivos para o compilador JIT. E o compilador JIT traduz esses arquivos, traduz esses bytecodes para 0 e 1, 0 e 1 para um sistema operacional específico, seja Windows, Linux, macOS ou qualquer outro. No Java 6, nós conseguimos ter uma implementação fantástica, onde códigos compilados em Java chegam a ter até uma performance superior a códigos compilados pelo compilador GCC 3.x, que é o compilador, um dos compiladores C. Mas por que isso acontece? Porque quando o compilador C compila um código, ele cria uma heurística, uma estatística específica que não é o do momento real da execução. Ele simula isso, mas ele não consegue prever como é que o computador, o estado do computador no momento da execução. Então ele chega a algo aproximado de uma otimização, certo? Já no Java, o bytecode ele vai ser traduzido para zeros e uns, né? No momento da execução. Nesse momento, a máquina virtual ela tem total conhecimento da demanda e conhecimento específico sobre o estado do sistema operacional naquele determinado momento e consegue fazer otimizações. Uma delas é essa. Ele consegue perceber quais são pontos quentes no código, pontos que vão se repetir nesse código. Então, esses pontos que são quentes e que vão se repetir, ele traduz uma única vez e armazena esse código traduzido em memória. Quando novos pontos desse aparecer em outros trechos de bytecodes, ele não faz a tradução. Ele simplesmente pega essa já traduzida e passa para o sistema operacional. Certo? E no compilador JIT também consegue-se fazer otimizações em questão de um código compilado muito bem e um código compilado não tão bem assim. A diferença é que o código compilado muito bem, ele vai ter um custo de tempo inicial alto, mas depois ele vai ter um custo menor para identificação. E a máquina virtual Java pode tomar essas decisões em momento de execução, no momento em que ela tem pleno conhecimento de como o sistema está rodando, o sistema operacional, o gerenciamento de memória e outras variáveis estão rodando naquele determinado momento. Então ela consegue criar esse tipo de otimização. Uma outra coisa muito interessante, fala, tá, irmão, o que seria a J Virtual Machine? A máquina virtual. O compilador JIT nós já falamos. E o JRE? O JRE é um ambiente de execução. O JRE, ele contém diversas classes Java que são necessárias para execução, contém toda a máquina virtual, o compilador JIT. Porém, nós que somos desenvolvedores precisamos de algo mais. Por exemplo, precisamos do JDK, que possui algumas ferramentas importantes para o desenvolvimento do código, entre elas o compilador JavaC. Eu espero ter passado um pouco desse conteúdo aos senhores. Mais vídeos estarão disponíveis no site www.javvid.com. Java de Java, vídeo de vídeos. Uma boa tarde a todos e até mais.